É do século XVI o primeiro relato de uma coisa de fogo a percorrer as matas brasileiras, provocando temor nos índios, segundo carta do padre José de Anchieta. Protetor das matas, o batatão, boitatá ou biatatã estaria pronto para punir com sustos aqueles que a maculam, principalmente os incendiários. Ganhou formas de serpente em algumas regiões e de entidade terrestre passou a assustar pescadores, conforme ouvimos relatos de ribeirinhos do Paraguaçu, na Bahia. A imaginação do povo enriquece o mito, transformando-o em alminhas pagãs a pedirem batismos ou espíritos em penas por terem deixado pendência na vida, a cumprir, ou dinheiros enterrados nas famosas e temidas botijas. Em Portugal, liga-se ao pecado da carne entre compadres, que sofrerão transformação em bolas de fogo como penas pelo sacrilégio. Mito universal, encontramos a sua presença em França, Holanda, Alemanha e certamente muito além, onde o nosso estudo não alcançou. Neste vídeo, o relato colhido pelo escritor Lucas Brito em Quixerê, no Ceará. Meu nome é Lucas Brito, moro aqui na cidade de Quixeré, interior do Ceará. Eu estou aqui para contar a vocês algumas histórias populares que se falavam aqui em épocas antigas, no século passado. Quixeré é um lugar cheio de histórias, cheio de lendas. E eu sempre gostei muito desses assuntos, então tive a ideia de pesquisar a respeito dessas histórias, conversar com as pessoas mais idosas que sabem muitas dessas lendas. E, como resultado, eu escrevi um livro chamado Coisas da Noite, o Quixeré Assombrado e Suas Lendas Populares, onde eu reúno algumas dessas histórias que eram contadas aqui na cidade. Bom, dessas histórias eu selecionei uma aqui para contar hoje a vocês. O nome da história, da lenda, se chama O Batatão, a Luz Misteriosa ou também a Bola de Fogo. Vou já contar a respeito do que se tratava, o que era esse fenômeno que foi muito presenciado aqui nas décadas passadas. Alguns dos relatos do Batatão, que era essa luz que costumava aparecer por cima da chapada, do apodi, além da serra, como muitos chamam. Inclusive, pessoas da minha família afirmaram que viram essa luz. Por exemplo, meu padrinho, ele me contou que lá pela década de 50, mais ou menos, ele várias vezes presenciou uma luz que surgia na serra e ficava perambulando ali por cima da paisagem. Às vezes descia, às vezes subia, às vezes mudava de cor, ficava mais forte, outra hora ficava mais fraca. Era uma luz que se movia de uma forma aleatória, digamos assim, e passava muito tempo nisso. Ninguém sabia realmente o que era essa luz, mas muita gente dizia que ela perseguia quem passava por aquele caminho da serra à noite. As pessoas passavam de carro, ouviam sozinhas a pé, e essa luz seguia a pessoa. E só parava quando a pessoa chegava já na entrada da cidade de Quixeré, quando já tinha luz de poste. Aí o Batatão desaparecia. Bom, em outro relato dessa história, dessa lenda famosa, existe um relato de uma mulher que teria acontecido no final dos anos 60, mais ou menos. Nessa época, ela morava na Várzea, que era um lugar muito ermo e desabitado, poucas casas, como era antigamente, sem energia elétrica. E ela contava que o seu pai tinha o costume de avistar o Batatão quase todas as noites. Era uma coisa tão comum que muita gente presenciava esse fenômeno. Ela dizia que o seu pai, às vezes, chegava a abrir a janela da casa para poder presenciar aquela luz errante. Então, ela vai contar aqui. Certo dia, o pai dela e mais algumas pessoas resolveram solucionar aquele mistério. Eles foram atrás do Batatão, mas toda vez que chegavam perto, a bola de luz subia.
Até que, já bem distante da casa, a luz subiu a uma grande altura e não mais desceu. Eles então desistiram e voltaram. Para alguns, aquela luz errante era o espírito de um rapaz que havia morrido ali há muito tempo e que agora assombrava aquela várzea. Ainda de acordo com ela, o lugar onde moravam tinha fama de mal assombrado, e outras pessoas já tiveram de relatar que aconteceram coisas muito estranhas por lá, além dessa luz do Batatão, como o som de vozes misteriosas e barulhos estranhos, assim como vultos vistos debaixo de oiticicas à noite, onde se comentava na época que existia muito dinheiro enterrado. Foi retirado de um livro intitulado O Imaginário Popular Jaguaribano, da autora Fernanda Kesser de Almeida, onde ela reúne algumas dessas lendas e histórias daqui das cidades do Vale do Jaguaribe, incluindo Quixeré. Bom, ainda sobre o relato do Batatão, um morador antigo da cidade conta a sua história. Quando foi à comunidade do Cercado do Meio, localizado na Chapada do Apodi, também pertencente a Quixeré, para uma festa local chamada de forró. Começou a beber juntamente com seu primo. Estavam se divertindo bastante e então perderam o carro fretado na volta para a cidade. Como não tinham nenhum parente por lá e já era muito tarde e eles tinham que voltar para casa, sem carona, sem ninguém, resolveram, portanto, ir a pé. Então, os dois seguiram viagem, caminhando e conversando sossegadamente. Começaram a descer a ladeira da serra, e um deles descia em ritmo mais acelerado, fazendo seu primo ficar atrás. De repente, o que estava mais na frente parou na curva da ladeira, ao lado da calçada. Ele percebeu uma luz numa rocha e pediu ao seu primo que olhasse subitamente, mas ele nada viu. Um deles observou que a luz se movia de uma rocha para outra. O outro olha para o primo e insinua que ele deve estar bêbado ou com medo, quando, um pouco mais adiante, surge uma imensa tocha de fogo, parada no meio da ladeira, maior do que o farol de uma moto, semelhante a uma bola de fogo. Eles se perguntam se pode ser um carro, mas imediatamente percebem que não, pois a imensa luz estava parada. Eles se olharam e pensaram, vamos correr. Quando começaram a correr, a luz os seguiu, quase os alcançando. Andavam na distância de um poste, sem nenhum barulho. A imagem era apenas uma luz vermelha. Ao se aproximarem do início da cidade, na chamada localidade de Cibrazém, eles não, aguentando mais correr, pararam debaixo de um poste, cansados, respirando fundo. Um deles disse que não sentia mais as suas pernas. A luz estava se aproximando deles novamente, mas não ultrapassou a luz do poste e sumiu. Os dois ficaram sentados por um longo tempo e depois seguiram viagem. Ao comentar com seus amigos no dia seguinte, eles descobriram que outros moradores conheciam a tal luz vermelha e que era chamada de Batatão. Muitas pessoas da comunidade também já a haviam visto. As pessoas mais velhas dizem que a luz realmente existe e que a principal característica é que se você ficar parado, ela fica parada também. Mas se você correr, ela vai atrás e só desaparece na presença de outra luz. Não sabemos se a luz misteriosa ainda ronda a cidade. O que sabemos é que ela existiu e faz parte das histórias do povo quixerense até os dias de hoje. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!